Meu nome é Cássio Almeida. Tenho 45 anos, e até 6 meses atrás, achava que tinha tudo sob controle. Minha esposa Valquíria, meu sócio Murilo Andrade e eu transformamos Almeida e Andrade Defumados de um hobby de fim de semana em uma das maiores operações de processamento de carnes do interior de São Paulo. Fornecíamos para churrascarias de Ribeirão Preto, mandávamos nossa linguiça artesanal para Campinas e até para a capital. Meu filho Gustavo, de 17 anos, já falava em entrar no negócio depois do ensino médio. Minha filha Lívia, de 14, ajudou a desenhar a nova embalagem. Era o sonho brasileiro, embalado a vácuo e etiquetado com código de barra. O primeiro sinal de alerta deveria ter sido o perfume. Valquíria nunca usava perfume na fábrica, dizia que o cheiro de fumaça de lenha impregnava tudo de qualquer jeito. Mas naquela terça-feira de março, ela estava exalando algo caro e adocicado. Quando perguntei, Valquíria disse que era um hidratante novo. Cheiroso, né? Falei com ela enquanto carregava a última caixa de linguiça calabresa no caminhão de entrega. Comprei na promoção da farmácia, Valquíria respondeu, desviando o olhar. Eu deveria ter estranhado ela estar comprando em perfumaria cara depois de 15 anos comprando tudo no mesmo atacadão. Em vez disso, dei um beijo em sua testa e saí para as entregas. O segundo sinal foi o celular. Valquíria sempre foi um desastre com tecnologia, vivia me pedindo ajuda para mandar mensagem ou atualizar aplicativo. De repente, estava grudada na tela, os dedos voando como se tivesse descoberto o segredo da comunicação digital da noite para o dia. Com quem você tanto fala? Perguntei certa noite, olhando para ela do outro lado da mesa. É o grupo da paróquia, Valquíria disse, virando o celular de bruços na mesa. Você sabe como é complicada a organização da quermesse de São João. Só que era março. O terceiro sinal, aquele que deveria ter me derrubado, foi a forma como ela começou a arrumar briga por tudo. Pequenas coisas que nunca incomodaram viraram grandes problemas. Deixei a bota perto da porta dos fundos e ela agiu como se eu tivesse arrastado barro pela Catedral da Sé. Fiquei até tarde terminando uma encomenda especial para um casamento, e ela me acusou de me importar mais com carne defumada do que com a própria família. Você nunca mais está aqui, reclamou certa noite depois que passei 12 horas preparando um lote especial de panceta defumada para um restaurante em São Paulo. Estou construindo algo para nós, respondi, o cansaço deixando minha voz rouca. Para a faculdade das crianças, nossa aposentadoria. De que adianta dinheiro se a gente nunca te vê? Rebateu. Na época, achei que era estresse com o último ano do Gustavo, preocupação com vestibular, com o futuro. Não imaginava que ela estava criando distância de propósito, fabricando motivos para se irritar, para justificar o que já fazia pelas minhas costas. Se eu pudesse voltar e mudar uma coisa, não seria trabalhar menos ou prestar mais atenção nos hábitos de celular dela. Seria ter confiado no meu instinto naquela terça-feira, quando ela cheirava perfume de outro homem e mentiu olhando nos meus olhos. Porque meses depois eu a pegaria em flagrante, e tudo que construí viraria cinza na minha boca. A verdade me atingiu como um golpe no estômago numa quinta-feira de julho. Voltei para a fábrica para pegar os papéis que tinha esquecido, planejando fazer uma surpresa para Valquíria com um jantar mais cedo naquela churrascaria que ela adorava. O estacionamento estava quase vazio, só a Saveiro do Murilo e um carro que não reconheci, um sedã prata com placa de Franca. Passei pelo escritório da frente, chamando por Murilo, mas ninguém respondeu. O salão principal da produção estava em silêncio, os defumadores frios para o ciclo de limpeza da tarde. Foi então que ouvi vozes vindo do escritório dos fundos, a voz de Valquíria, misturada com a risada de um homem que não reconheci. A porta estava entreaberta. O que vi pela fresta mudou tudo. Valquíria estava sentada na beirada da minha mesa, abraçando um sujeito de terno caro. Estavam aos beijos como adolescentes, as mãos dele emaranhadas nos cabelos dela, os dedos dela afrouxando a gravata dele. A mesma gravata que provavelmente era a fonte daquele perfume que eu sentia desde março. Fiquei ali por talvez 10 segundos, o cérebro se recusando a processar o que meus olhos viam. Era minha esposa de 22 anos. Era o meu negócio, meu escritório, minha mesa onde eu assinava contratos e planejava o futuro dela,
E esse estranho estava tratando tudo como se fosse seu parquinho particular. O homem se afastou dela, dizendo algo sobre ter que voltar para o hotel antes que a esposa dele ligasse. A esposa dele. Aquele lixo também era casado. Quando nos vemos de novo? Valquíria perguntou, a voz ofegante de um jeito que eu não ouvia há anos. Amanhã à noite, o homem respondeu. Mesmo hotel, quarto 237. Fala pro Cássio que você vai fazer inventário até tarde. Foi quando caiu a ficha. Não era o primeiro encontro deles. Era a rotina. Valquíria estava usando a nossa empresa como fachada sabe Deus há quanto tempo. Recuei da porta, minhas botas silenciosas no piso de concreto. Cheguei na caminhonete sem que nenhum dos dois soubesse que eu estive ali. Sentei no banco do motorista por 20 minutos, as mãos tremendo, tentando decidir o que fazer. Chamar um advogado? Enfrentar os dois? Voltar lá e acabar com a raça do engomadinho? Em vez disso, fui para casa. Fiquei na garagem até Valquíria chegar 2 horas depois, perfeitamente arrumada, como se não tivesse acabado de estar nos braços de outro na minha própria mesa. Chegou mais cedo, ela disse, entrando na cozinha onde eu estava com uma xícara de café frio há 1 hora. Terminei as entregas mais rápido, respondi, estudando o rosto dela em busca de qualquer sinal de culpa ou vergonha. Nada. Ela me olhou da mesma forma que olhava pela manhã. Como se eu fosse um móvel que ocasionalmente merecia atenção. Amanhã vou trabalhar até tarde, Valquíria avisou, abrindo a geladeira. O Murilo quer reorganizar o sistema de inventário. A mentira escorregou da língua dela tão suave que eu quase admirei a habilidade. Quase. Levo um lanche para vocês, ofereci. Não precisa, ela disse rápido. A gente pede uma pizza. Sim. Pizza no hotel, quarto 237. Naquela noite, fiquei acordado olhando para o teto enquanto Valquíria dormia tranquila ao meu lado, provavelmente sonhando com um Romeu de terno. E pela primeira vez em 22 anos de casado, comecei a planejar minha estratégia de saída. Tinha 72 horas para executar a decisão mais importante da minha vida. Enquanto Valquíria planejava o próximo encontro no hotel, eu planejava algo que ela jamais veria chegando. Na manhã de sexta-feira, liguei para meu advogado, Dr. João Petrônio, um sujeito sério e direto que cuidava dos contratos da empresa desde a fundação. Doutor, preciso falar com o senhor hoje. É sobre meu casamento. Imaginei que esse telefonema chegaria 1 hora, João respondeu. A Valquíria tem feito perguntas sobre divisão de bens. Meu sangue gelou. Ela estava planejando isso havia mais tempo do que eu pensava. Naquela tarde, sentei no escritório dele aprendendo sobre direito de família. A empresa valia perto de 2 milhões. Como o nome de Valquíria estava no contrato social, ela poderia reivindicar metade de tudo. A outra opção, João disse. Você pode dissolver a sociedade e reiniciar sob uma estrutura diferente. É legal se feito antes da ação de divórcio ser protocolada. Naquele momento, lembrei de algo que Murilo e eu tínhamos negociado anos atrás, quando ainda éramos apenas dois amigos tentando sobreviver. O contrato social da Almeida e Andrade tinha uma cláusula de resolução de impasse que permitia a qualquer sócio solicitar a dissolução parcial em caso de quebra de confiança comprovada prejudicial aos negócios. João a chamou de cláusula de saída por justa causa. Não era uma ferramenta para punir adultério, era uma ferramenta para proteger a empresa quando a conduta de um sócio colocava contratos e reputação em risco. O que aconteceu no escritório da fábrica era exatamente isso. Valquíria havia recebido um homem estranho nas dependências da empresa, sem autorização, durante horário comercial. Isso sustenta o argumento, João disse, relendo o documento. Mas precisa ser documentado formalmente antes de qualquer dissolução. Passamos 2 horas preparando o necessário. E as crianças? Aqui é mais delicado. A menos que os filhos expressem uma preferência clara, e com 17 e 14 anos, o juiz leva isso muito a sério. Voltei para casa com um plano se formando. Naquela noite, depois que Valquíria saiu para a reunião de inventário, sentei com Gustavo e Lívia na varanda. Não planejava contar tudo.
Mas quando Gustavo me olhou e disse: pai, você tá bem? Você não parece bem há semanas, algo se quebrou dentro de mim. Contei. Não com raiva, não com drama. Contei que vi sua mãe com outro homem na fábrica. Que não era a primeira vez. Que eu sabia do hotel, do número do quarto, da mentira do inventário. Gustavo ficou em silêncio por um tempo muito longo. Lívia chorou, mas não do jeito que eu esperava, chorou de alívio, como quem finalmente entende por que o ar da casa estava tão pesado nos últimos meses. Eu sabia que tinha alguma coisa, ela disse, enxugando os olhos. Ela ficava saindo de noite com desculpa esfarrapada. Achei que era problema de vocês dois. Não imaginei que era isso. A conversa durou 2 horas. No fim, as duas crianças entenderam. Mas não foi uma escolha limpa, foi uma noite difícil, com perguntas que eu não soube responder e silêncios que pesavam mais do que palavras. Sábado de manhã, enquanto Valquíria dormia até tarde, comecei a movimentar o dinheiro. Não roubando. Reorganizando, dentro do que João havia orientado, os valores que eu podia mover legalmente, sem tocar na parte dela, sem ultrapassar o que a lei permitia antes do protocolo de divórcio. Contas da empresa, fundo de emergência, tudo que era líquido estava sob meu controle foi para contas que ela não podia tocar de imediato. Domingo, liguei para o tio Ademir. Estou pronto para aceitar sua oferta, disse a ele. Mas estou levando bagagem. Que tipo de bagagem? Do tipo que vem com uma esposa infiel e uma empresa prestes a implodir. Ademir ficou em silêncio. Em quanto tempo você chega aqui? 2 semanas. Talvez menos. A manhã de segunda-feira chegou como um dia de juízo final. Acordei às 5, fiz café e revisei minha lista. Ao meio-dia, o mundo de Valquíria começaria a desmoronar. Primeira parada, o banco. Segunda parada, a fábrica. Murilo já estava lá, preparando as entregas. Precisamos conversar, falei. Se é sobre a Valquíria, eu posso explicar, Murilo começou. Você sabia. O rosto de Murilo ficou vermelho. Desconfiava. Esse cara tem aparecido há meses. Valquíria disse que era um investidor. Pegue suas coisas pessoais. Você tem até às 5 da tarde. Cássio, você não pode verifique o contrato social. Cláusula de justa causa, seção 8. Você permitiu acesso não autorizado às dependências da empresa por terceiro sem comunicar à outra parte societária. João já formalizou. Puxei um envelope. Essa é sua parte na rescisão. Valor justo de mercado pela sua participação, menos as perdas e danos. O cheque era generoso, mas definitivo. Murilo o abriu, olhou para mim por um momento, e não disse mais nada. Terceira parada, a casa. Arrumei 3 malas com o essencial, carreguei a caminhonete com álbuns de fotografia e documentos, e deixei um bilhete no balcão da cozinha. Valquíria, quando você ler isso, eu e as crianças já teremos partido. Você fez sua escolha. Agora viva com ela. Não tente nos encontrar. Cássio. Quarta parada, a escola. Encontrei a diretora e solicitei a transferência imediata dos históricos escolares para uma nova escola no Rio Grande do Sul. Forneci o nome do colégio estadual indicado pelo Ademir. Gustavo e Lívia estavam esperando com as mochilas prontas. Vamos mesmo fazer isso? Lívia perguntou, a voz trêmula. Vamos, confirmei. Mas não precisa fingir que está bem. Não precisa estar bem agora. Às 3 da tarde, estávamos na BR-116, as montanhas de Minas surgindo à frente enquanto o estado de São Paulo diminuía no retrovisor. Meu telefone começou a tocar por volta das 4. Valquíria, provavelmente encontrando meu bilhete. Deixei chamar. Num posto de combustível perto da divisa, ouvi os recados. Cássio, que loucura é essa? Me liga. O banco disse que você mexeu nas contas. Você não pode sequestrar meus filhos. Apaguei cada mensagem. Depois liguei para João e disse que estávamos em movimento, para ele monitorar qualquer protocolo dela.
Então desliguei o telefone e envolvi ele num pano dentro da bolsa. Não precisava jogar fora, precisava de silêncio, e silêncio eu podia ter sem drama. Viajamos até meia-noite, parando num hotel em Curitiba. Enquanto eu carregava nossas malas, Gustavo me olhou com uma expressão que eu não soube classificar, não era admiração, não era alívio. Era algo mais parecido com ainda bem, mas e agora? Pai, ele disse baixinho, a gente vai dar conta disso? Vamos, eu respondi. E acreditei nisso, mesmo sem saber direito como. A fazenda do tio Ademir ficava em 1.200 hectares de campo no Rio Grande do Sul, a 40 quilômetros da cidade mais próxima. Era exatamente o que a gente precisava: isolamento, sossego e a chance de reconstruir sem olhar para trás a cada 5 minutos. Bem-vindos à casa nova, Ademir disse, me abraçando com um abraço apertado que me lembrou porque eu sempre admirei o irmão mais novo do meu pai. Aos 62, Ademir ainda tinha o porte do pecuarista que havia sido a vida inteira, puro músculo e determinação. A sede da fazenda era maior do que eu esperava, 5 quartos, varanda em toda a volta e uma cozinha que poderia alimentar um batalhão. Perfeita, em teoria, para um homem criando 2 adolescentes sozinho. Na prática, os primeiros dias foram difíceis. Lívia chorava à noite achando que eu não ouvia. Gustavo ficou 3 dias quase sem falar, andando pela propriedade como se procurasse algo que não conseguia nomear. Pai, ela vai tentar ligar para a gente? Lívia me perguntou na segunda noite, sentada na varanda com uma xícara de chá que ela mal tocou. Provavelmente, respondi com honestidade. E aí? Aí cada um de vocês vai decidir se quer atender. Ela ficou em silêncio. Eu ainda amo ela, disse depois de um tempo. Ela é a minha mãe. Eu sei, respondi. Isso não tem resposta fácil. Durante o jantar da primeira semana, Ademir expôs sua visão. A fazenda era lucrativa, mas limitada. Com minha experiência em defumação e processamento, poderíamos criar uma operação premium de carne bovina que forneceria para restaurantes de alto padrão em toda a região sul. Não é só sobre dinheiro, Ademir explicou. É sobre construir algo que dure. Algo que você possa deixar para essas crianças. Naquela noite, sentei na varanda com uma xícara de café, olhando estrelas que eu tinha esquecido que existiam. O silêncio era diferente aqui. Não o silêncio sufocante de segredos e mentiras, mas a calma pacífica de espaços abertos e trabalho honesto. Meu celular, que eu havia reativado com um número novo, vibrou com uma mensagem do Dr. João Petrônio. Valquíria contratou advogado. Alega que você sequestrou as crianças e desviou bens da empresa. Estou cuidando, mas ela não vai recuar. Apaguei a mensagem sem responder. Deixasse ela contratar 10 advogados. As crianças estavam aqui por escolha própria, e eu tinha movido dinheiro dentro dos limites que João havia estabelecido. Mas eu sabia que essa tranquilidade era provisória. 3 meses na nova vida, os primeiros relatórios começaram a pingar de São Paulo. Dr. João Petrônio ligou com notícias que pintavam um quadro de destruição sistemática. A fábrica está sangrando dinheiro, João relatou na nossa ligação semanal. Valquíria está tentando tocar, mas não entende nada do negócio. E o Murilo? Tentou ajudar no começo, mas ela demitiu ele depois de 2 semanas. Disse que ele estava minando a autoridade dela. Quase ri. Murilo tocava operações de processamento de carne desde antes de Valquíria aprender a dirigir. Demiti-lo era como jogar fora o manual de instruções. Está ruim? Ruim. Ela perdeu 3 contratos grandes porque não mantém o padrão de qualidade. A rede de churrascarias cancelou o pedido fixo semana passada. Algo sobre tempos de defumação inconsistentes. Aquilo doeu. Levei 5 anos para conseguir aquele contrato. Tem mais, João continuou. Ela tem ligado pela cidade, tentando descobrir para onde você foi. Até contratou um detetive particular. Que tipo de detetive? Ex-policial civil, nome é Sérgio Braga. Tem feito perguntas em cartórios e escolas, pedindo transferência de histórico escolar. Meu sangue gelou.
Eu tinha solicitado as transferências escolares de Gustavo e Lívia pessoalmente na diretoria, fornecendo o nome do novo colégio. Se Braga estava vasculhando cartórios educacionais, era questão de dias. Ele encontrou alguma coisa? Ainda não. Mas é persistente. Naquela noite, sentei com as crianças e expliquei a situação sem suavizar. Eles mereciam saber. E se ela nos encontrar? Lívia perguntou. Nós resolvemos, falei com firmeza. Mas ela não pode forçar vocês a voltar. Vocês têm idade suficiente para expressar preferência perante um juiz. Gustavo ficou quieto por um momento. Eu não volto para São Paulo, disse por fim. Mas havia algo na voz dele, não era ódio, era exaustão. Não é que eu odeie ela, pai. É que eu não sei mais quem ela é. Lívia não disse nada. Apenas assentiu, olhando para as mãos. 2 semanas depois, o inevitável aconteceu. Eu estava no galpão de processamento quando Ademir entrou com uma expressão que nunca tinha visto. Cássio, precisamos conversar. O rosto dele disse tudo antes da voz. O que foi? Tem uma mulher na sede. Diz que é tua esposa. Meu estômago despencou. Ela não está sozinha. Tem um homem com ela, com distintivo. Limpei as mãos no avental e caminhei em direção à sede. Valquíria estava em pé na varanda, parecendo mais velha e mais magra do que eu lembrava. O cabelo mais curto, as roupas mais caras. O homem ao lado dela era alto e sério, com um tipo de postura que gritava delegacia de polícia civil. Olá, Cássio, Valquíria disse, a voz firme, mas os olhos entregando desespero. Precisamos conversar. Acho que não. Este é o investigador Moura, ela continuou. Ele tem algumas perguntas sobre sua saída do estado. O investigador deu um passo à frente. Seu Cássio, preciso lhe perguntar sobre as circunstâncias da sua mudança. Há alegações de subtração de incapaz e irregularidade na movimentação de bens conjugais. Investigador, falei calmamente, quero chamar minha advogada. Renata Flores era uma gaúcha perspicaz que João havia indicado especificamente para o processo no Sul. Chegou em 40 minutos. As perguntas do investigador eram previsíveis, mas respondi com calma enquanto ela tomava notas. Seu Cássio, o senhor informou sua esposa sobre a intenção de se mudar com as crianças? Deixei um bilhete explicando nossa partida. Um bilhete não é notificação legal para mudança de estado com menores. As crianças escolheram vir comigo. Tem 17 e 14 anos, idade suficiente para manifestar preferência reconhecida pelo ECA. Moura olhou para Valquíria, sentada rígida. A senhora alega que o marido manipulou as crianças contra ela, revelando detalhes sobre problemas conjugais. Eu contei a verdade sobre por que a família estava se separando. A mãe deles estava mantendo uma relação extraconjugal com um homem casado, dentro das dependências da empresa. O rosto de Valquíria ficou vermelho. Isso não é, está documentado, Renata interrompeu, deslizando uma pasta sobre a mesa. Imagens do circuito de monitoramento interno da fábrica, recibos de hotel, e a formalização da quebra contratual registrada antes da partida. Moura revisou as provas com crescente desconforto. Esse não era o caso simples que tinham vendido para ele. São alegações graves, ele disse por fim. Também são verdadeiras, respondi. Valquíria se levantou abruptamente. Investigador, o senhor vai agir ou não? Senhora, com base no que vi, as crianças parecem estar seguras e bem cuidadas, e manifestaram claramente o desejo de permanecer com o pai. Não tenho base para lavrar auto de prisão. Eles estão confusos. Ele envenenou eles contra mim. Dona Valquíria, Moura disse gentilmente, seu marido tem documentação de adultério que afeta significativamente as considerações de guarda. Recomendo que sua advogada formalize isso perante o juízo de família. Quero ver meus filhos. Eles não estão disponíveis agora, disse Renata. Qualquer contato deverá ser mediado judicialmente. Ao partirem, Valquíria se virou para mim. Isso não acabou, Cássio. Eu sei, respondi. E sabia mesmo.
2 semanas depois da visita do investigador, a verdadeira guerra começou. Primeiro vieram telefonemas anônimos para a escola local, denúncias sobre crianças sequestradas. A diretora ligou, Lívia me contou depois da aula. A escola recuou depois de entrevistar as 2 crianças, mas foi apenas o começo. Em seguida, vieram visitas do Conselho Tutelar Gaúcho, acionado por reclamações de São Paulo. A conselheira tutelar, Janete Weber, entrevistou cada um de nós separadamente. Sua mãe está muito preocupada com vocês, ela disse a Gustavo. Nossa mãe está preocupada em não perder o processo, Gustavo respondeu. Ela não está ligando por causa da gente. Está ligando para montar um dossiê. Isso é uma acusação séria. A situação é séria. Ela traiu meu pai, destruiu nossa família, e agora age como se fosse a vítima. Com Lívia, a entrevista foi diferente. Janete me contou depois, com cuidado, que Lívia havia dito que ainda amava a mãe. Que sentia falta de como as coisas eram antes. Mas que não queria voltar para São Paulo. Ela está dividida, Janete me disse. Isso é normal. É o que eu esperaria de uma menina de 14 anos numa situação dessas. O relatório final de Janete foi favorável, ambas as crianças estavam adaptadas, bem-sucedidas academicamente e desejavam permanecer com o pai. Mas eu saí daquela conversa pensando em Lívia e na frase que ela havia dito, eu ainda amo ela. Ela é a minha mãe. Nenhuma sentença judicial resolveria isso. A próxima escalada veio pelos tribunais. Dr. João Petroni ligou. Ela protocolou ação de busca e apreensão em São Paulo, alegando subtração de incapaz com mudança de estado. O que isso significa na prática? Que temos que comparecer à audiência de justificação. Se você não aparecer, ela obtém liminar. Se você aparecer, terá que justificar a mudança perante o juiz. E os documentos da quebra contratual, as imagens, ajudam. Mas não garantem. Depende do juiz. Naquela noite, sentei com Gustavo e Lívia para outra conversa difícil. Sua mãe forçou uma audiência de custódia. Temos que voltar para São Paulo. Não volto para morar lá, Lívia disse imediatamente. Mas se o juiz mandar? Ela me olhou por um longo momento. Então a gente conta tudo. Tudo mesmo. Vai ser difícil. Já está sendo difícil, ela respondeu. Gustavo ficou em silêncio por um tempo. Eu vou depor, disse por fim. Mas quero que fique claro que não é ódio. É escolha. Voamos de volta para São Paulo para a audiência de justificação. João havia indicado uma especialista em direito de família, doutora Sara Junqueira, para conduzir o processo no Tribunal Paulista. Ela estava ao meu lado enquanto o advogado de Valquíria me pintava como um marido vingativo que havia levado as crianças para outro estado por despeito. O Sr. Cássio destruiu um negócio bem-sucedido, abandonou suas responsabilidades e manipulou os filhos contra a mãe. Isso é alienação parental na sua pior forma. Sara contra-atacou com as provas do caso de Valquíria, a documentação das câmeras, o registro formal da quebra contratual e os depoimentos das crianças colhidos em sala reservada. Meritíssima, Sara disse, o Sr. Cássio não alienou seus filhos da mãe. Ele lhes disse a verdade quando perguntaram diretamente por que a família estava se separando. A própria senhora Valquíria produziu as condições para isso ao conduzir uma relação extraconjugal dentro da empresa conjugal, em horário comercial, na presença de câmeras de monitoramento. Gustavo e Lívia depuseram em sala reservada. Não soube o que disseram com exatidão, a juíza manteve sigilo, como é de praxe. Mas soube, pela expressão de Renata ao sair, que eles haviam sido honestos. Não apenas sobre a mudança para o sul. Sobretudo. A juíza levou 2 semanas para decidir. Quando voltamos para a sentença, Valquíria parecia abatida. Após cuidadosa consideração de todas as provas e testemunhos, a juíza começou, concedo a guarda unilateral ao Sr. Cássio Almeida, com fixação do domicílio no Rio Grande do Sul. Valquíria soltou um gemido baixo. A senhora Valquíria terá direito a visitas regulares, a serem exercidas mediante comunicação prévia e, em fase inicial, acompanhadas por profissional do serviço social,
condicionado ao cumprimento de acompanhamento psicológico custeado por ela. Meritíssima, o advogado dela objetou, visita acompanhada é uma medida extrema, o comportamento da senhora Valquíria durante este processo tem sido preocupante, a juíza respondeu. O assédio às instituições de ensino das crianças, as reiteradas comunicações ao Conselho Tutelar projetadas para perturbar a vida delas, e a incapacidade demonstrada de aceitar os desejos manifestados pelos filhos justificam essa cautela inicial. Ao sairmos do fórum, Valquíria fez uma última tentativa. Por favor, Cássio. Pelos filhos. Parei. Olhei para ela por um momento, não com raiva, e isso me surpreendeu. Com algo mais parecido com tristeza. Você tinha 22 anos para isso, disse. Em vez disso, você escolheu. Ela não respondeu. E eu não esperava que respondesse. Os primeiros meses de volta à fazenda foram melhores e piores do que eu esperava, às vezes no mesmo dia. Gustavo se jogou no trabalho com um entusiasmo que às vezes parecia fuga, às vezes parecia vocação real. Eu não sabia dizer a diferença ainda. Lívia voltou para a escola, fez amigos, entrou para o time de debates. Mas havia noites em que eu passava pelo quarto dela e via a luz acesa até tarde, e quando batia, ela fechava o celular rápido demais. Eu nunca perguntei o que ela estava lendo. Achava que sabia. Certa noite, ela veio me procurar na varanda. Sentou ao meu lado sem dizer nada por um tempo. Ela me mandou mensagem, disse por fim. Eu sei que você não quer que eu fale com ela. Eu nunca disse isso, interrompi com cuidado. Lívia, eu nunca proibi vocês de falar com a mãe de vocês. Ela me olhou surpresa. Mas eu tenho raiva dela. Isso é diferente. Você é a filha dela. Isso não some. Ficamos em silêncio por um tempo. Ela pediu desculpa, Lívia disse. Pelo menos na mensagem. E você? Não respondi ainda. Tudo bem. Não disse mais nada. Ela voltou para o quarto. Mas dessa vez não fechou a porta. Com Gustavo foi diferente. Ele nunca mencionou a mãe espontaneamente. Quando eu levantava o assunto com cuidado, ele mudava de tema. Não com raiva, com aquela espécie de distância que às vezes é mais difícil de lidar do que a raiva. Um dia, trabalhando no galpão de processamento, ele perguntou do nada, você acha que ela vai cumprir o acompanhamento psicológico? Não sei, respondi com honestidade. Ela precisaria querer. Ele assentiu, pegou uma caixa e levou para a caminhonete sem dizer mais nada. Valquíria nunca iniciou o acompanhamento psicológico exigido como condição para as visitas sem supervisão. A última notícia que tive, por João Petrônio, era que ela havia vendido sua parte remanescente na empresa para pagar os advogados e se mudado para o litoral de Santa Catarina. Não com o homem do hotel, esse tinha voltado para a esposa e desaparecido da história de Valquíria tão silenciosamente quanto havia entrado. Ela estava sozinha, ao que me disseram. Não senti satisfação nisso. Senti algo mais difuso, mais difícil de nomear. A empresa, sob nova estrutura, foi absorvida por um concorrente de Ribeirão Preto. 5 anos de trabalho viraram um ativo de balanço patrimonial. Isso doeu de um jeito que a traição, estranhamente, não doía mais. A traição eu havia processado. A empresa, essa ainda doía às 3 da manhã. A Almeida Carnes Premium, a operação que estava construindo com Ademir, crescia devagar e com trabalho real. Não 5 estados em 2 anos. Um estado, 10 restaurantes, margens apertadas e aprendizado constante. Gustavo começou a cursar agronomia por ensino à distância enquanto trabalhava na fazenda. Lívia passou no vestibular para medicina veterinária, primeira da turma, o que eu ainda não consigo pensar sem apertar o peito. Certa tarde, Ademir se sentou comigo na varanda com 2 cafés. Algum arrependimento? Sobre o quê? Sobre ter vindo. Sobre como fez as coisas. Pensei de verdade antes de responder. Me arrependo de como contei para as crianças. Devia ter sido mais cuidadoso, mais lento. Joguei peso demais neles numa hora errada. Mas eles estão bem. Estão.
Mas poderiam estar mais. Não sei. Ademir balançou a cabeça. Você fez o que pôde com o que tinha. É o que a gente sempre diz para se absolver, respondi. Ele sorriu. Sim. Às vezes é verdade mesmo assim. 2 anos depois de deixar São Paulo, parei na varanda da sede observando Gustavo carregar fardos de feno com a naturalidade de quem cresceu fazendo aquilo. Não cresceu, aprendeu. Há uma diferença, e ele sabe disso. Pai, o pedido dos restaurantes está pronto, ele gritou. Já vou. Caminhou até mim e ficou de pé ao meu lado por um momento, olhando para o mesmo campo. Ela ligou para o meu número novo, disse. Não sei como conseguiu. O que você fez? Atendi. Olhei para ele. E aí? Falamos uns 10 minutos. Ela estava chorando. Disse que sente falta de mim. E você? Ele ficou em silêncio por um tempo. Também sinto, disse por fim. Mas não é o mesmo do que antes. Não sei se algum dia vai ser. Não respondi. Ele foi carregar a caminhonete. Fiquei olhando para o campo. Mais tarde, sozinho na varanda sob as estrelas do Pampa, pensei no homem que eu tinha sido 2 anos atrás, trabalhando 12 horas por dia para construir algo que achava permanente, casado com uma mulher que achava que conhecia. Aquele homem tinha sido forte, mas ingênuo. Este homem era mais forte e mais sábio. Também era mais cansado, e tinha aprendido a respeitar esse cansaço em vez de tentar disfarçá-lo. Às vezes, a melhor coisa que pode acontecer com você é perder tudo o que achava que queria. Isso te força a descobrir o que realmente precisa. O que eu precisava o tempo todo estava aqui: família, honestidade, e a coragem de começar de novo quando começar de novo era o único caminho. Mas começos novos não apagam o que veio antes. Só empilham em cima. E essa pilha, eu carreguei comigo. Provavelmente sempre vou carregar. Isso também é parte da vida.